Então, boa tarde, gente. Acho que eu não preciso de microfone para falar. Demais esse trem. Então, eu vou falar agora algo bem diferente. Eu já desisti de política. Faz esse sistema para eles que eles não escutam nada mesmo. Então, não vou perder meu tempo com isso. Eu gosto de matemática. É um mundo mais... Ah, eu tenho que ficar atrás desse, né? Ah, eu tenho que ficar nessa área aqui. Não, de boa. Vou tentar lembrar. Você pode me se eu sair dessa, você me fala. Então, eu gosto de brincar com matemática. Eu tenho uns 15 anos que dou aula de matemática aqui no Brasil. Sempre achei que matemática aqui, assim, a forma de ensinar matemática aqui, eu sempre achei assim um pouco chato. Quando você começa no ensino médio, o povo fala muito de álgebra, né? É álgebra, é álgebra, é álgebra. E eu tenho certeza que a maioria daqueles alunos, naquela idade, acha isso um saco, porque eles não, às vezes não vejam assim, uma visualização direta disso. Eu proporia que a gente devia ensinar mais geometria, que até porque geometria precisa um monte de álgebra, mas ele coloca as coisas em forma visual. Quando você tenta entrar na mente de uma pessoa através dos olhos, você chega bem mais longe que quando fica através do ouvido, que através do ouvido você tem que atravessar um intelecto, né? Quando os olhos você dá conta de inspirar a pessoa direto. Então, comecei... Na verdade, é um projeto que eu tinha desde ano passado. Ano passado eu ainda estou também programando PHP. E eu estava fazendo todas as figuras com gráficos raster, né? Bitmaps. Então, aconteceu que no Natal, a digníssima me abandonou. Fui para o Natal na casa da mãe dela. Que alegria. Porque aí eu descobri um livro sobre SVG. E, cara, foi um dos melhores Natal que eu já tive na minha vida. Eu e SVG, um namoro direto. E a digníssima nem ficou sabendo que nós estávamos namorando. Então, eu comecei a refazer o projeto tudo, com Python. E logo na frente eu falo para vocês mais um motivo que eu acho, para mim, era fundamental de adaptar Python. Hoje em dia eu faço tudo que eu faço em matemática com Python. Tem uns outros sistemas rodando que foram feitos em PHP, por exigência da instituição. Aí, a chegar até essas ferramentas todo pronto em Python, ainda vai demorar mínimo 1 ano, eu acho, a partir que eu começo a fazer isso. Eu estou, na verdade, querendo largar de mão de fazer sistemas, que sistemas é legal, muitos que a gente usa, mas também sempre tem aquele burro de usuário, né, que dá vontade de mandar aquele lugar, né. Eu sempre digo que seria tão bom ser professor se não tivesse o mérito do aluno, né. E fazer sistemas sem a burro do usuário é um sonho. Por isso que eu comecei a programar matemática, porque aí é uma questão só de eu. Se eu dou conta de usar, foda-se o mundo, né? Então, vamos começar. Aqui do lado tem as ferramentas que eu utilizei nesse trabalho, o Python, SVG, LaTeX, eu adoro LaTeX. Se alguém não sabe o que é LaTeX, então nota no seu algum lugar e procura que é um trem muito massa. É para fazer artigos, os textos científicos, né? O Grease Monkey, que é uma forma de você mostrar... eu estava usando. LaTeX é uma forma de você tirar documentos específicos impressos, que é outra função do que é HTML, né? O LaTeX, porém, é um projeto antigo, ele é idade do Linux, mais ou menos. Os caras rodavam LaTeX, eu lembro no DOS. Então, o problema dele, eu acho, maior é multimídia.
eu não dava conta de colocar minhas animações no meu slide em LaTeX. Por isso que eu comecei a fazer algo em HTML, que obviamente é bem mais flexível nesse aspecto, né? Só que eu não queria abrir mão do LaTeX, porque ele escreve as fórmulas melhor que qualquer coisa, e HTML nunca foi feito para ser fórmulas, né? Tem uns tentativos, mas aí tem também o GreaseMonkey lá. O W3 Schools está lá também por causa do carrossel, que está aqui embaixo, que é o que eu utilizo para fazer as animações. Para as gráficos virar animações. Eu gostaria, sempre aproveito a oportunidade, de fazer uma divulgação do GeoGebra. Vocês conhecem o GeoGebra? É um software livre simplesmente fantástico. Não tem nada que eu faça aqui que não é possível fazer com GeoGebra. É um software para fazer geometria dinâmica. Eu digo que praticamente qualquer professor que dá conta de ligar um computador, ele dá conta de fazer uma animação em matemática com GeoGebra. Ele não precisa, ele praticamente não tem pré-requisitos. É claro que quem é programador é fácil demais, aí não tem graça, né? Então, quando eu vejo GeoGebra, eu sempre começo a... É software livre também. Então, o único problema do GeoGebra, eu acho que é escrito em Java. Mas eu sempre, quando eu vejo o GeoGebra rodando, eu já começo a pensar como que eles fez isso. Isso me interessa muito mais do que ver ele em função, né? Mas se vocês conhecem alguns professores de matemática, de ensino fundamental, ensino superior, então não esquece de falar para eles sobre GeoGebra, viu? É um projeto fantástico. Fantástico. Tá. Os gráficos eu já falei algo rapidinho, né? Eu fascinei muito pelo SVG, exatamente por ser gráficos vetorial. A gente tem dois tipos de gráficos, né? Para resumir, que é os bitmaps, os raster e o gráfico vetorial. Essa ali é uma animação que eu fiz o ano passado, ele foi gerado em PHP e formato PNG, colocado dentro de um GIF animado. Eu não quero fazer coisas muito complexas, assim, mais simples que eu posso fazer uma animação, eu acho melhor. Certo? Então, o SVG, eu acredito até que é antigo, não sei se alguém de antigo conhece, lembra do formato EPS, Encapsulated PostScript. Eu acho que EPS também é escalável, ele também seria um gráfico vetorial. Eu podia talvez até considerar GeoGebra algo similar, né? Porque em GeoGebra também sou capaz de fazer um zoom e ver detalhes nos meus desenhos. O que é um grande problema quando você trata de gráficos o raster, é que eu não posso ver detalhes, né? Essa animação aqui, ele foi gerado com o meu Python, e você vê aqui, ó, eu posso clicar aqui, ver uma imagem, e eu posso fazer um zoom e ver tantos detalhes que eu quero, né? Uma coisa que não seria possível fazer com um bitmap, né? Então, quando eu vi isso, eu esqueci mulher, ela foi lá para o interior, e eu fiquei feliz com SVG, Python e minha cerveja. Eu não gosto de Natal mesmo, então ficou ótimo. Pronto. O que mais me fascina, na verdade, nesse tipo de coisa, é que quando você desenha uma coisa, seus olhos é um órgão simplesmente fantástico. Certas coisas, seu olho, ele percebe na hora, né? Aqui, nesse gráfico aqui, não sei que você está conta de ver que a curva vermelha tem uma curva gráfica, ou laranja embaixo. As duas curvas são iguais, só que um é gerado numericamente e o outro é gerado analiticamente. Quer dizer, eu fiz os cálculos tudinho, depois eu vou falar um pouquinho sobre quais cálculos. Calculei a curva à mão, fiz a fórmula, mas eu queria verificar tal fórmula, né? Ou se eu ia escrever uma longa lista de números, eu daria conta de ver isso, mas seria bem mais chato, diríamos. Ou aqui, nesse gráfico aqui, se a vermelha cai em cima da laranja, minha fórmula está certa.
E até o ponto lá que está seguindo, se os dois caem em cima, então está perfeito. Então já está aqui na cara, qualquer um dá conta de ver. Eu acho até o pinguço na rua, eu dou conta de convencer ele que realmente essa fórmula minha bateu, né? Então, por que Python? Para mim, eu só nasci em Dinamarca, eu falo dinamarquês, falo inglês desde que eu era mais ou menos 1,5 metro, né? E aprendi o português depois, então para mim se fala uma língua, fala outra, para mim tanto faz. E eu acho a mesma coisa com a linguagem de programação. Como disse o Larry Wall, o que criou o Perl, que é um bom programador, dá conta de escrever assembly em qualquer linguagem. Então, para mim tem que ter algo mais para me convencer que essa vai ser a linguagem. E o que me convenceu para usar o Python é uma coisa que eu já procurei tanto no Perl, no PHP, C++, dá conta, mas é a sobrecarga de operadores. Que é extremamente, por matemáticos, escrever coisa de matemática, fica extremamente mais legível, mais óbvio o seu código quando você sobrecarga os operadores. Qualquer um que tenha uma noção básica de programação sabe, porque, por exemplo, para você adicionar 2 vetores, você precisa fazer um laço. E se você veja, eu dou aula de cálculo numérico também, com Python. E, assim, para você, toda hora no seu algoritmo, o cálculo numérico ele tem esse costume, essa cultura antiga, que ele sempre coloca esses laços lá dentro no meio do código. Parece que o povo do cálculo numérico odeia funções. E eu já acho isso uma merda, né? Cara, vamos fazer pequenas funções e vamos sempre fazer umas coisas reutilizáveis. Então, eu acho feio demais tem esses laços quando não são necessários. É muito mais lindo escrever U igual V mais W. Foda-se, né? Resolveu, matou a charada, né? Certo? Então, rapidinho, eu não vou em muitos detalhes, não, mas eu fiz essencialmente uma classe que chama-se vetor. E... peraí. Fez uma classe de vetor. E é possível, quando você tem uma classe, você definir várias operadores entre os seus objetos. E eu acho isso fantástico. E tem muitas coisas. Por exemplo, você pode pensar 2 tabelas num banco de dados. O que significa mais entre eles? É claro, significa união. O que significa multiplicação do 2? Significaria união, não, como que é? Outro. Conjunto comum, né? Intersecção, isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que em muitos contextos a gente podia pensar em alguns desses ali e fica lindo, fica orgástico. Desculpa, eu acho orgástico. Mas se eu quero definir como que ser adicionar 2 objetos, eu tenho que dentro da minha classe definir função __add__. Tem o meu camarada aqui que então vou mencionar ele depois. Qual que é o seu nome? Hanson. Hanson é a mula, esse cara aqui, ó. Ele já tem sobrenome. Mas vários desses operadores que você escreve entre objetos, ele tem cada um função seu específico. Outra, talvez, legal para mencionar é o print. Imagina você tem uma classe com não sei quantos dados. Se você vai printar esse objeto, você vai ter uma tela cheia de dados. Talvez você só quer ver 5 ou 6 deles, ou menos, só para saber qual objeto que você tem. Então, você pode aí definir uma função que chama-se __str__. Ele tem que retornar um texto, e esse texto é que o print vai imprimir. Então, isso aí é algo extremamente útil, até em coisas onde os outros operadores não seriam relevantes, né? Aqui, rapidinho. Aqui eu defini o edge. Talvez eu possa aumentar um pouco. Defini o edge, né? Essencialmente eu peguei esse laço que eu tinha lá e colocou dentro de __add__. Tem também o edge, que é o unário, o operador unário, mais igual, né? Então, bem simples e deixa o código bastante mais legível. Vou pular um pouco, subtrair a mesma coisa, mas aqui tinha para multiplicar.
No mundo da matemática, eu posso pegar um vetor e eu posso multiplicar ele com um número. Assim, talvez a primeira pergunta seria perguntar para os caras o que significa multiplicar vetor. Ou multiplicar com número. Não é bem assim uma multiplicação, porque o problema é que você multiplica ele com um número que não é do mesmo tipo, né? Mas assim, a gente pode implementar essas coisas do mesmo jeito, porque pode fazer sentido. Outra coisa, eu posso multiplicar um vetor, seria com outro vetor. Aí seria um produto escalar. O produto escalar é também diferente, porque ele não retorna um vetor, ele retorna um número, né? Então, eu posso também pensar, como nós discutimos outro dia, com um produto vetorial. Porém, aí os matemáticos, a meu ver, eles erram um pouquinho na nomenclatura, que o produto vetorial não é um produto. O produto vetorial é que eu pego dois vetores em A3 e produzo um ortogonal nos dois. Então, E3 é um produto, entre aspas, só que ele tem um problema, ele não é comutativo, né? AB não é BA. Esse eu ia em outras dimensões, aí a gente vai ver realmente que não funciona como produto, porque se eu tenho E5, eu preciso de 4 vetores para definir um ortogonal em todos, né? Aí vai ser um produto que tem 4 argumentos. Então, produto vetorial não entra nessa aqui. Mas ali, eu não sei, talvez deve ter uma forma mais elegante que essa ali. Eu queria achar a classe de um objeto, mas eu achei essa aqui, ele é feio, mas funciona. Então é igualzinho eu sou feio, mas funciona. Então, ficou lá celebrando minha pessoa, certo? Eu pergunto se ele é um vetor. Se ele é um vetor, eu defini como multiplica dois vetores lá embaixo, que é o produto escalar. Aí eu falo, agora eu suspeito que esse segundo argumento, ele deve ser um número. Senão é um idiota que está usando o meu código. Se é um idiota que escreve meu código, usa o meu código, eu mando ele para puta que pariu. Né? Então, muitas vezes, os idiotas, alguns menos idiotas, eles gostam de escrever números como inteiros. Quando a gente trabalha com cálculo numérico, ou às vezes em quando a gente vê a dor de cabeça de quando a gente pensa que a gente está dividindo, por exemplo, dois números reais, a gente acaba dividindo dois números inteiros e a gente não entende porque esse trem continua a dar 0, 1, 2, não sei o que lá, totalmente inesperado. Então, se o idiota que chamou, que provavelmente é eu, né? Ou que eu sou, chamou como um int, então eu multiplico aquele 1 com 1.0, porque aí ele vira um float. Aí, se ele é float, eu chamo uma função lá embaixo, como que eu multiplico um vetor com um número. Certo? Essencialmente isso. Aí eu tinha um problema, que já valeu minha ida aqui, tem mul também, que é multiplicar igual, né? Isso aí eu já tinha acertado. Mas eu tinha um problema quando eu só definia mul, eu podia escrever v vezes 2. Mas eu não podia escrever 2 vezes v. Porque o Python pega o operador, ele tenta achar o operador do primeiro argumento. Aí você vê o que vale tomar uma cervejinha à noite, num evento desse. Nós estávamos conversando isso na rua aqui. E o senhor Emul ali, ele falou, você só precisa fazer o Emul. Eu não testei, mas eu coloquei aqui hoje, mas eu tenho certeza que funciona, que era exatamente o que eu precisava. Certo? Agora eu posso multiplicar na frente ou atrás, não importa. Mas essa ali, resumido, foi o motivo para eu falar, é Python que é meu negócio. Para fazer matemática, eu preciso do Python. Certo. Outra coisa, como que a gente faz? Eu andei muitos anos pensando nisso, eu tenho uns 26 anos que eu faço programa. Eu nunca ganhei dinheiro ainda, se ninguém tem talvez eu precise achar um outro point, né? Mas até uns 2, 3 anos atrás, eu nunca tinha pensado como que eu derivo numericamente. Então, eu resolvi, cara, eu vou colocar isso num slide, porque eu acho isso importante. A gente pensaria a definição do derivado. Maioria de vocês, se vocês fez faculdade, vocês devem ter visto derivação, né? O derivado era aquele que os matemáticos gostam, encher o saco de epsilon e delta, né? F de x mais epsilon menos f de x dividido por epsilon. E eu sempre tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer um limite, então eu tinha que deixar algo ficar pequeno e ver se funcionava, ou ver se convergia.
O mais simples é exatamente ver a definição, ftx mais epsilon menos ftx dividido por epsilon. Porém, já fez até, eu tenho um aula de cálculo numérico, eu coloquei os alunos para examinar qual dessas duas fórmulas são iguais, ou são melhor. E acaba que o último, lá onde eu faço um derivado tipo simétrico, né? Ele pega de ambos lados, em lugar de pegar só para o lado direito, a última é bem melhor. Eu não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, mas um é O de epsilon, o outro é O de epsilon ao quadrado. Outra coisa, você pensaria que epsilon tinha que ser muito pequeno, né? Isso é bem natural, principalmente se você é matemático. Você fala, não, esse epsilon, melhor é pegar epsilon em 10 elevado a menos 10, 12, não sei quanto. Não, senhor. Porque quem é acostumado com computadores, não é surpreendente que isso não vai ser muito bom. Porque se epsilon é muito pequeno, você pega dois números praticamente iguais, mas com erros de arredondamento, truncamento, etc., você subtrai os dois, cancela todos os algoritmos significativos, deu merda. E eu fiz um experimento assim, com funções normal, cossenos, senos, exponenciais, logaritmos, não sei o que lá. Epsilon é igual a 10 elevado a menos 6, ó, mão na roda. Até 10 elevado a menos 3 funciona beleza também, mas não tem 10 elevado a menos 6 foi optimal, pelo menos uma série de funções que eu testei. Certo? Então, agora não dá conta de calcular qualquer derivada. É só fiar nessa fórmula aqui que a gente calcula a derivada, a velocidade, a aceleração, etc. E, rapidinho também, eu amo SVG. Vocês que são da área de informática, né, vocês sabem que a maioria das formatos gráficos são binários. Eu olho dentro neles e eu vejo barulho. Eu não tenho como ver meus erros lá dentro, nem pensar, né? O SVG, além de ser escalável, ele é texto, cara. Ele é texto, parece HTML, né? Vocês veem o formato aqui, ele tem um cabeçalho e ele tem um opening tag lá, que se chama SVG, igual ao HTML, né? Que começa com body, com alguns argumentos e termina com body, né? Então, se você tem algo que gera HTML, você tem algo que gera SVG também. Ponto final. Eu fui ler, eu converso às vezes enquanto com vocês aqui da comunidade conhecem João Bueno, né? E ele tem umas ideias legais, mas às vezes também ele algumas sugestões deles eu não segue porque ele queria usar o Cairo, que é um módulo feito por Python, né, de SVG. Eu fui ler aquela documentação e realizei que eu precisava no mínimo 2 semanas para começar a entender aquela porra. Tem algumas funções lá que é bem legal que eu uso, mas que são simples. Mas aí estava complicando demais, eu falei, cara, eu não preciso complicar aquele tanto para produzir porra um HTML. Essa eu sei fazer, eu aprendi na primeira série, né, de programação. Tá, beleza? Eu não vou... um pequeno exemplo só. Aqui, esse gráfico que está aqui, ele é gerado pelo esse código ali, né? Quer dizer que praticamente você daria conta com o SVG. SVG também é formato que é utilizado por Inkscape, né? Inkscape produz SVG. Mas essencialmente, um nerd, um bom nerd, ele daria conta que desenhar digitando, né? Certo? Beleza, vou pulando um pouquinho. Essa palestra, na verdade, eu utilizo ele, eu dou ele tanto por cursos de matemática como cursos de informática, né? Então tem um slide que não fica relevante no um, fica relevante no outro. Então eu vou estar nos pulos aqui, até porque 30 minutos é muito pouco para falar algo útil, né? Então, beleza. O que aí eu estava pensando, que eu usava no outro método que eu tinha, eu pegava meus PNG, ou GIFs, mas era PNG, e fiava tudo, usava o comando convert para fazer um GIF animado. Forma simples de eu fazer algo que animava. Esse não funcionava com SVG. Aí eu fiquei, em que eu era abandonado no Natal mesmo, né? Então fiquei procurando o que eu ia fazer isso. Com isso aí eu descobri uma receita lá no W3 School que chama Carrossel. E, essencialmente é um HTML que utiliza um CSS lá do W3 Schools. Você pode salvar ele no seu local, se você quiser, para não precisar baixar ele. Às vezes, quando você chega em lugar que não tem internet, né, na hora de fazer a palestra,
Então você pode ter eles só na sua pasta. Você precisa desse W3CSS, que eles utilizam para um monte de coisa. Então, o que você precisa, essencialmente, você vai gerar uma lista das suas imagens, e o segredo é que essas imagens, eles têm que fazer parte da mesma classe. Eles têm que fazer parte da mesma classe. E se é dentro de um deal que tem essas duas classes lá. Por quê? Eu vou saber. Eu não me interesso muito por CSS, eu assisto para designers, eu gosto de desenhar. Eu gosto de outras coisas, gosto de programar e matemática. Tem outros caras que é melhor disso que eu. Eu gasto 3 horas de decidir se algo tem que ser azul e vermelha e ainda fica errado. Então eu já larguei de mão de pensar nisso. Mas essencialmente isso é a estrutura. E aí tem onde eu tinha que dar o botão. JavaScript. Eu chorei 20 anos, há mais que 20 anos, eu chorei de pé junto que eu nunca ia usar daquela merda. Para quem é daquela época, eu acho que vai concordar comigo que na época era realmente um dor de cabeça. Né? Você tinha que testar esse em 3, 4 browsers, e toda vez que tinha um browser, uma versão nova, você tinha que testar tudinho de novo, e versão tal, versão tal. Deus me livre de um trem desse. Vida é muito curto por isso. Né? Mas, nessa receita aqui, eu simplesmente tinha que fazer algo que eu sou extremamente bom. Ctrl+C, Ctrl+V é comigo. Eu sou muito bom naquilo. Então, fez um Ctrl+C, Ctrl+V daqueles trem deles lá. É um código JavaScript lá. Eu entendo mais ou menos o que ele está fazendo, mas eu queria, talvez, um dia eu vou estudar um pouquinho mais, que eu queria controlar ele mais, né? De parar a animação, adiantar ele, algo assim. Mas, por enquanto, tá bom assim. E faz o trabalho. Com essa estrutura aqui, você dá conta de colocar em imagens, SVG, PNG, qualquer coisa. Não é necessariamente SVG, qualquer imagem. E eles ficar animando do jeito que vocês viram anteriormente. Certo? Mas vê, agora o tempo já está correndo, então eu nem vou falar muito sobre a matemática, porque o povo da informática não gosta de matemática mesmo, eu já aprendi isso. Mas aqui tem uma curva da bosta. Que eu acho que a maioria de vocês que estão aqui, para vocês queriam ver que é uma curva da bosta, né? Eu já agradeço a organização. Em nome do Guilherme aqui, eu não só de agradecer muito por ir palestrar, porque eu acho que se a gente chama a gente para palestrar é porque a gente tem algo para falar. Mas eu agradeço que podia preservar meu título. Porque tem muitos lugares onde o meu título é, não, eles não podem chamar as curvas da bosta. Não pode chamar chiclete. Eu falei, não tem graça. Não é curva de chiclete, não tem graça. É nome, não chama. Aí sabe o que eu faço? Eu traduzo para o inglês, chamo ele de PyPy Curves. Aí entrou Python, e sabe uma coisa? Aí as bestas falam, que massa! Não, é rir para não chorar, não é? Ó, olha o título da palestra. Geometria diferencial e computacional com Python e SVG. As curvas da bosta. Não é um título sério. Vai tomar no cu. Não concorda? Tem até lá tem um ditado lá embaixo. O dia que bosta vale ouro, os pobres tudo nascerão sem cu, né? Tem um ditado de um dinamarquês, Pierre Heine, ele fala assim, que quem leva sério somente sério, e toma brincadeira somente por brincadeira, que fato desentendeu ambos. Eu já dei aula para o curso de pedagogia, 10 aulas de matemática por dia. Se você não sabe uma boa piada, cara, você está perdido naquelas aulas. Essa mulherada vai acabar contigo. Mas tá bom, o que é uma curva da bosta? Seu carro passou de cima de uma bosta, qual que é a curva que a bosta faz? Essa vira um cicloide. Esse não ficou muito bom aqui, eu vou ver se eu acho um... Ele não fica muito bom aqui, ele fica legal na tela. Aqui eu acho que ele fica um pouquinho mais visual, né, com background melhor. Ele faz essa curva aqui, que é um cicloide. A curva laranja, essa é uma parte do trabalho, tudo, que tem que ter alguma coisa de matemática também, senão eles me xingam também, né?
não sei se vocês sabem o que é a curvatura. A curvatura é uma medida de quanto que uma curva curva. Uma reta não curva, nós dizemos que ele tem curvatura infinita. Uma circunferência, ele curva constantemente. E a curvatura dele é 1 dividido por raio. Isso quer dizer que uma circunferência pequena curva muito mais que uma circunferência com raio grande. Então, é uma medida disso. Certo? A curva laranja, assim. Então, quando a gente mede a curvatura, existe um tal de circunferência osculatória, que é a circunferência igual a um tangente, é a reta que melhor aproxima uma curva num ponto. Aí, em lugar de um tangente, a gente tenta melhorar e colocar uma circunferência para aproximar. Aí a aproximação fica bem melhor. E essa circunferência se chama circunferência osculador, e ele tem um centro. O centro dele, na verdade, é o ponto que parece, naquele momento, instantaneamente, parece que a curva está roteando pelo aquele centro. É claro, quando eu vou num ponto seguido, esse centro ele moveu também. Quando você vai traçar a curva, você vai traçar uma outra curva, que é o centro de curvatura. Essa curva chama-se uma evoluta, que é a curva do centro de curvatura. Isso não vale para nada, vale. Quando você vai na mecânica, construção de máquina, na verdade, o oposto, quando você tem uma curva, achar de quem ele é evoluta, chama-se a involuta. E se você estuda engrenagens, por exemplo, os dentinhos da engrenagem, eles são feitos por involutas da circunferência. Então, essas curvas, mesmo sendo uma grande brincadeira, ou massa demais para brincar, eles têm, claro, na engenharia, eles têm aplicações, certo? Mas o negócio é o seguinte, bosta não é só bosta, né, gente? Tem vários tipos de bosta. Essa aqui é a bosta que chama caganeira. É uma bosta que não tem grossura. Né? Alguém cagou uma caganeira lá no chão e ficou aquele plamagem lá no roda do carro. O que acontece quando a bosta fica grossa? Você pode pensar assim, num tipo uma formiguinha que está na roda cagando. Aí ele vai fazer uma curva, chama um trocoide. Alguns deles, eles estão aparecendo aqui, eles vão ter um laço ali. Você viu até aquele ponto lá onde ele bate no chão, no cicloide, chama-se um ponto irregular. Esse corresponde mais ou menos a formiga, a bosta, ele leva uma batida na nuca toda vez que ele toca no chão. Isso é reduzido quando você tem um trocoide. Certo? Aí tem outra coisa. No mundo da matemática, no mundo da informática, a gente pode fazer coisa virtual. Então, vamos fazer uma bosta virtual. Uma bosta virtual é uma bosta que tem grossura negativa. Aí vira uma outra curva que também chama um trocoide. E são daqueles que estavam ali, né? Que eles estão para cima em lugar de você daquele laço. As laranjas continuam sendo as evolutas. Interessante é que daqueles onde a bosta tem grossura positiva, as evolutas continuam de boas. Eles não são conservados, não é do mesmo tipo. Mas vê o que acontece na curva que a gente acha que é mais simples, onde a grossura é negativa, aí as evolutas começam a realmente bagunçar. Certo? Então, vou só tentar ver se eu acho alguns aqui, porque a gente pode fazer mais coisas, né? Ou a gente pode deixar rolar, em lugar de rodar numa reta, a gente pode deixar a curva, a circunferência, rolar numa outra circunferência. Se eu faço isso do lado de fora, ele vira um epicicloide. Essa aqui é um epicicloide. Novamente, nós colocamos essa formiguinha lá para cagar, aí vira um epitrocoide. Certo? E a gente tem tanto de primeiro um tipo que do segundo, e aí vejo a mesma coisa. Na verdade, vale a mesma coisa de novo. A evoluta de um epicicloide é um epicicloide. A evoluta de um verdadeiro epitrocoide não é um epitrocoide. Certo? Aí a gente, essencialmente, quando eu faço quando eu gero aquela sequência de imagem do carrossel, você pode pensar isso linkado a um globo.
o club lá onde você escreve lá pasta, asterisco, tanto, você vai selecionar uma certa quantia de imagens. Então, com essa aqui, você dá conta de fazer bastante seleções de quais imagens que você vai envolver nas suas animações. Nessa aqui, eu peguei várias curvas diferentes e variei alguns parâmetros. Certo. Eu vou ter... Senão ele vai brigar comigo. Você sabe, quando no maior eles falam, mostra esses 5 minutos, eu chamo aqui, ó, fanculo, ó. Mas é claro que a gente pode deixar esse trem rodar. A internet tá lento, né? Tá vendo que ele não nem interpreta meu LaTeX. Você vê como que eu escrevo LaTeX dentro do... Quem conhece LaTeX já dá conta até ler isso ali. Um curso de matemática não é problema. Agora, os leigos aqui em computação... Os orientadores de vocês, deixou vocês escrever TCC sem LaTeX? Pelo amor de Deus. Eu aceitaria isso nunca. Mas isso aí é LaTeX, esse é código LaTeX. Certo? E a gente pode deixar esse trem rolar numa outra curva. Qualquer curva. A duro é que você calcular, porque você observa essa ali que está acontecendo. Está vendo? Quando a circunferência está aqui em cima, onde curva, quais não curva. Quer dizer que lá tem pouco comprimento da curva. Aí ele rola rapidinho. Quando ele chega ali embaixo, onde tem muita curvatura, aí o comprimento da curva também fica maior, pelo menos em relação ao nosso olho. Aí ele começa a rodar mais devagar. Isso já, quem estudou um pouquinho de geometria diferencial sabe que essa você tem que salvar usando uma parametrização natural. Então, é algo que falta, é uma das coisas que eu estou brincando agora. Estou doidinho para a mulher ir para o Natal de novo. Tomara que esse Natal volta logo. Que aí eu vou brincar mais com isso, fazer a parametrização natural. É bem simples, até numa parábola fica simples porque essa é uma função invertível. Eu preciso invertir uma função que eu sei que é monótona. Tem outras... que, cara, você tem que fazer a inversão de função ou seu inverso numericamente. Aí vira um cálculo bem mais cabeludo. Então, se o ano que vem eu chego aqui careca, é porque eu resolvi. Certo? Mas, essencialmente, a gente pode deixar rolando. Eu já deixei num elipse, na verdade, é o melhor exemplo. Porque num elipse, pior ainda, o comprimento da curva vira um integral que não é resolvível. Aí o que você tem? Você tem que recorrer a cálculo numérico e calcular o integral numericamente. E depois, numericamente, você tem que inverter a função. Aí, sim, botamos esse bichinho para calcular. Aí você bota assim, uns 50, 100 valores de curvas, 50 curvas diferentes, deixa ele tocar, vai no boteco, toma umas, e amanhã, quando você volta, está pronta as curvas. Se der um erro de cálculo, fudeu, você vai ter que ir para o boteco de novo. Mas é isso, gente. Tem mais. Eu não deu certo, eu estou fazendo alguns que eu acho até coisa... Eu perguntei aos meus colegas de matemática, que eu estou calculando, eu não sei se vocês sabem, que é um superelipse. Que você tem um elipse, era aquele, né? X sobre A ao quadrado mais Y sobre B ao quadrado igual a 1. Quando você muda esse 2 por qualquer número, você obtém outras curvas. Se você coloca o quociente lá 1, você vai ter um losango. E menor que 1, ele vira daqueles que faz assim. E quando ele é maior do que 2, aí faz curvas que fica por fora do elipse. Ele só intersecciona nos 4 pontos. Aquele Pierre Hein de brincadeira e seriedade, que não desentendeu ambos, ele é o pai do superelipse. Ele é dinamarquês também. O Viking. E ele é pai do superelipse na arquitetura. Aí eu inventei de calcular numericamente. Porque as fórmulas lá, a parametrização do superelipse, tá para você fazer os cálculos, mas, cara, vai. Eu acho que talvez com matemática ou Maple, algo assim, você vai dar conta de calcular analiticamente a curvatura. E eu descobri umas coisas lá, calculando numericamente, que, assim, bem surpreendente. Assim, S2,
que está lá no elipse, já estou fechando. Tomando um cu, cara. Estava ficando bom. Não, eu sei. Está vendo? Culpa é dele, vai. Eu tinha um monte de piada a contar ainda e ele não deixa. Culpa é tudo dele. Mas, assim, esse número 2 realmente é um número excepcional. Porque, por exemplo, você pega uma circunferência, a evoluta de uma circunferência é seu centro. Trivialmente. A evoluta de um elipse é o asteroide, que essencialmente parece algum dessas curvas ali, mas não é. E quando você deixa esses dois virar outros valores, as evolutas complicam bastante. Então, essa aí é algo que eu estou tentando fechar num artigo e mandar para algum lugar e ver se alguém se interessa por isso. Eu só sei que eu perguntei meus colegas de matemática, eles disseram que eles nunca viram essas evolutas. Então, são uma coisa de massa de informática, né? Que a gente bota esse bichão aqui para trabalhar. A gente não tem que ter dó de ele trabalhar, não. Ele está ali para trabalhar, né? E aí a gente pode obter alguns resultados de força bruta, né? Por saber, aí isso é o importante, saber o que a gente tem que provar. Então, ali, falo de novo, estuda geometria, cara. Esse negócio de álgebra é legal, mas que vai realmente te motivar para estudar álgebra é a porra de geometria. Obrigado. Tem 5 minutos para pergunta. Alguém? Então, ou entendeu tudo, ou entendeu porra nenhuma. Eu acho que foi o último. Eu percebi que você gosta bastante de fazer as coisas na mão. Eu, há muito tempo atrás, tive que trabalhar com uns negócios assim. Você já usou, tem uma biblioteca para Python, para acessar o Gnuplot, e é usar ele para fazer animação. Não sei se você já usou. Dá um negócio muito bonitinho. Eu já dei aula usando um método numérico de integração, usando isso. Sim. Fica muito legal. Não sei se já usou. E outra coisa, se tu já tentou fazer alguma coisa simbólica, ao invés de fazer numérico. Tem uma biblioteca muito boa que é o SymPy, não sei se tu conhece. Você tipo, joga nele. Eu sei que tem esses ali. Mas, na verdade, assim, o graça é desenvolver as fórmulas. Que até para fazer os cálculos desses evolutas, eu uso umas técnicas diferentes. Que se você pega as parametrizações e vai derivar, você vai ficar doido. De tanto cossenos e senos. Aí, realmente, você precisa mesmo algo de manipulação simbólica. Mas eu gosto eu me divirto com isso, de fazer os cálculos de forma mais intuitiva, mais legal, e verificar meus cálculos. Eu gosto de usar a computação para verificar os cálculos, que antigamente eu era muito bom de fazer cálculos. Hoje em dia eu erro todos. Aí eu uso os computadores para me verificar. Sobre o Gnuplot, também é uma ferramenta massa, mas eu não sei se ele faz SVG, que eu queria as coisas ser vetorial. E mais, eu acho que eu não preciso mais um intermediário para produzir um texto, um texto HTML, entendeu? Aí ele tira os cálculos de mim também, eu acho que os cálculos são legais. Gera? Massa. Eu tenho um aluno lá de uma disciplina núcleo livre que eu estou dando, ele quer fazer com Gnuplot. Então você me falou, agora eu vou botar o coitado você em SVG. Sobrou para ele. Primeiro, parabéns aí pela palestra. Eu queria saber, você falou que às vezes demoram os cálculos, né, para você fazer. Queria saber se você chegou a testar o Julia, para que ele tenha uma performance bem maior que o Python. E ele é bem voltado assim, para o meio científico. Não testei o Julia. Mas, assim, cara, eu uso programação para um monte de coisa. Para fazer coisa, script de sistema, calcular matemática, para fazer interface web, não sei o que lá. Eu uso um monte de coisa. Eu gosto da mesma linguagem. Eu não sei, eu já tenho 53 anos, esse negócio de ficar trocando linguagem toda hora já está começando a me cansar. Na verdade, eu comecei com Python um ano e meio atrás, e meu proposta era usar para dar aula.
Na verdade, eu aprendi na sala de aula, na cara deles. É codificação ao vivo. Na primeira aula eu tinha que escrever Python, vai lá no Google para achar como que eu fazia o while em Python. Mas se a gente programar 26 anos, isso não é problema, né? Até é bom a gente apanhar um pouquinho na frente deles para mostrar que não é tão fácil, né? Que eles acham, eles veem você fazendo tudo perfeito, eles acham que eles são burros demais. É que eles são, né? Mas você não quer ensinar, você não quer fazer eles pensar isso, né? Então, assim, além desse sobrecargo de operadores, que eu acho que Júlio também tem? Eu gosto de ter uma linguagem versátil. Uma linguagem que eu posso usar daquilo. Que, é igualzinho quando minha tia lá da Dinamarca me liga, sabe? Eu tenho que falar dinamarquês, faz 5 anos que eu não falo dinamarquês, cara. Nossa, daquele troca é muito foda, entendeu? Você fica procurando palavras, você fala errado, e nossa, desculpa, falei errado, né? Assim, uma linguagem, para mim, é o melhor, entendeu? Mas, com certeza, tem outras linguagens que também seria interessante para fazer isso. Mas a linguagem é uma mera ferramenta, e é possível em qualquer linguagem, né? Mas obrigado pelas ideias, viu? Sugestões. Olá, obrigado pela palestra. Eu percebi que é mais didático, né, você usar o Python como ferramenta. Eu queria saber se você usa só com iniciação científica, com seus alunos, se tem alguma aplicação mais comercial e se você aceita, se ele está no GitHub, tipo, a comunidade ajudar e a melhorar seus cálculos. Eu me considero ainda um mero iniciante. Eu sou um cara assim, que eu já programei Pascal. Já programei, como que era? Basic. Meu primeiro que eu fiz foi Basic. Em 1983, eu acho. Pascal, C, C++, já traduzi código de Python, ou de Fortran. Aí eu fui para Perl. Aí eu fui para a universidade e me obrigou de sofrer com PHP. Agora é Python. Então, assim, eu não me considero... Eu queria ter falado isso no início, mas eu esqueci. Eu não me considero muito, como se diga, Pythonish. Meu código de Python, ele parece muito com o meu código de PHP $100. Entendeu? Então, assim, eu estou querendo, sim, colocar no GitHub. Mas eu estou demorando um pouquinho, porque eu quero chegar um código que eu possa ter um pouquinho de orgulho. Entendeu? Para colocar lá e levar um monte de porrada, que é uma merda de um código de não sei o que lá, mas ele vai aparecer. O que eu vou te mostrar, só um instante, é o que eu faço nas minhas aulas. E essa ali são tudo disponível aqui nesse link aqui, ó. É um link que fica lá na minha casa, porque tem uns animações lá, se eu coloco no nuvem, aí tem umas animações lá, vai ser caro demais para mim, sabe? Aí eu estou deixando lá na minha casa que tem IP fixo. Aí ele quase sempre fica disponível. Mas aqui tem uns códigos que eu faço aqui com meus alunos aqui, ó. Eu disponibilizo esse site aqui e eu tenho um jeito de fornecer aqui os códigos para eles e alguns deles. Deixa eu ver aqui na atividade, rapidinho. Eu posso até, assim, além do código, também dou conta de produzir para eles o que eles têm que ter com output. Então, não é totalmente assim, disponibilizar todo o código no GitHub, mas é um lugar para onde eles podem estudar. E claro que pode ser para outra também. Inclusive, a palestra toda está lá naquele link. Muito obrigada. Até que vai ajudar na aula, né? A gente queria ver isso. Obrigada. Se agradece, não faço outra vez, não. Galera, coffee break hoje é mais cedo, está liberado. Se alguém tiver mais uma pergunta para ele, creio que ele esteja disponível aí durante o coffee break também.